E se eu te dissesse que a Bíblia menciona uma raça de gigantes que não deveria existir e que quase ninguém realmente entende quem eles foram? Existe um trecho antigo, escondido entre poucas linhas no livro de Gênesis, que já deixou teólogos, estudiosos e até pessoas comuns inquietas por séculos. Um texto curto, direto, mas carregado de um mistério profundo. Ele fala sobre um tempo em que o mundo não era como conhecemos hoje. Um tempo em que algo estranho começou a acontecer. Algo que rompeu a ordem natural das coisas. A Bíblia descreve que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e então tomaram para si mulheres. E dessa união nasceram os Nefilim, gigantes, seres descritos como poderosos, antigos homens de renome. Mas quem eram esses filhos de Deus? E o que exatamente eram esses gigantes? Não estamos falando apenas de criaturas grandes. Estamos falando de algo que parece ter vindo de um lugar além do humano. Algo que carregava força, presença e talvez até uma influência espiritual sobre o mundo. Porque logo depois dessa menção, o texto bíblico revela que a maldade na terra aumentou drasticamente. Como se a própria estrutura da humanidade tivesse sido corrompida. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais perturbador. Por que esse evento foi registrado de forma tão breve? Por que um acontecimento tão impactante, que aparentemente mudou o curso da humanidade, ocupa tão poucas linhas nas Escrituras? O que não foi dito ali? O que foi deixado nas entrelinhas? Ao longo da história, surgiram várias interpretações. Alguns dizem que os Nefilim eram apenas humanos poderosos. Outros acreditam que eram descendentes de uma linhagem específica. Mas existe uma interpretação que sempre chamou mais atenção e também gerou mais desconforto. A ideia de que esses filhos de Deus não eram humanos. Se isso for verdade, então estamos falando de uma mistura proibida, de algo que nunca deveria ter acontecido e que talvez tenha sido um dos principais motivos para o colapso daquele mundo antigo. Agora, para por um segundo e pensa nisso. Se esses gigantes realmente existiram, se eles caminharam sobre a terra, se influenciaram a humanidade a ponto de levar tudo ao limite, então a história que você ouviu até hoje pode estar apenas na superfície. Porque talvez os Nefilim não sejam apenas uma curiosidade bíblica. Talvez eles sejam a chave para entender o que realmente aconteceu antes do dilúvio. E antes de entender quem eles eram, a gente precisa encarar uma pergunta que quase ninguém tem coragem de explorar profundamente. Quem eram, afinal, esses filhos de Deus que deram origem a tudo isso? Porque essa não é uma pergunta simples. E quanto mais você tenta responder, mais percebe que ela mexe com algo mais profundo do que apenas conhecimento. Ela toca naquilo que muita gente evita encarar. A possibilidade de que existem coisas que aconteceram na história da humanidade que não foram totalmente explicadas. Ou talvez não foram totalmente reveladas. E se em algum momento você já leu esse trecho da Bíblia e sentiu que tinha algo ali que não fazia sentido, que parecia incompleto, então você não está sozinho. Muita gente passa por isso, mas simplesmente ignora. Só que ignorar não faz o mistério desaparecer. Pelo contrário, ele continua ali, esperando alguém ter coragem de olhar mais de perto. Agora, se esse tipo de conteúdo te faz pensar, se você sente que existe algo maior por trás dessas histórias bíblicas, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando entender o que realmente aconteceu. E eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre os Nefilim antes? Ou essa ideia de gigantes na Bíblia é algo novo para você? Comenta aqui embaixo, eu já sabia ou nunca tinha ouvido falar, porque isso cria uma conexão muito forte entre todo mundo que está assistindo. E se você quer continuar explorando esses mistérios bíblicos
entendendo o que está por trás dos textos e descobrindo coisas que quase ninguém explica. Se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai começar a responder, ou talvez aprofundar ainda mais, essa pergunta que a gente acabou de levantar. Porque antes de falar sobre os gigantes, antes de entender os Nefilim, a gente precisa encarar o ponto mais controverso de todos. Quem exatamente eram esses filhos de Deus? E por que a presença deles mudou tudo? Porque essa não é uma pergunta simples. E quanto mais você tenta responder, mais percebe que ela mexe com algo mais profundo do que apenas conhecimento. Ela toca naquilo que muita gente evita encarar. A possibilidade de que existem coisas que aconteceram na história da humanidade que não foram totalmente explicadas, ou talvez não foram totalmente reveladas. E se em algum momento você já leu esse trecho da Bíblia e sentiu que tinha algo ali que não fazia sentido, que parecia incompleto, então você não está sozinho. Muita gente passa por isso, mas simplesmente ignora. Só que ignorar não faz o mistério desaparecer. Pelo contrário, ele continua ali, esperando alguém ter coragem de olhar mais de perto. Agora, se esse tipo de conteúdo te faz pensar, se você sente que existe algo maior por trás dessas histórias bíblicas, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando entender o que realmente aconteceu. E eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar sobre os Nefilim antes? Ou essa ideia de gigantes na Bíblia é algo novo para você? Comenta aqui embaixo, eu já sabia ou nunca tinha ouvido falar. Porque isso cria uma conexão muito forte entre todo mundo que está assistindo. E se você quer continuar explorando esses mistérios bíblicos, entendendo o que está por trás dos textos e descobrindo coisas que quase ninguém explica, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai começar a responder, ou talvez aprofundar ainda mais, essa pergunta que a gente acabou de levantar. Porque antes de falar sobre os gigantes, antes de entender os Nefilim, a gente precisa encarar o ponto mais controverso de todos. Quem exatamente eram esses filhos de Deus? E por que a presença deles mudou tudo? Quem eram, afinal, esses filhos de Deus? Essa é a pergunta que muda completamente a forma como você enxerga os Nefilim. Porque dependendo da resposta, tudo ganha um peso diferente. Não é só uma questão teológica ou histórica. É algo que mexe com a própria estrutura do que a gente entende como realidade dentro do contexto bíblico. Quando você lê esse trecho em Gênesis pela primeira vez, pode parecer algo simples, quase simbólico. Mas quando você para e lê com atenção, percebe que não tem nada de comum ali. O texto não diz homens viram mulheres. Ele diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Essa separação já levanta um alerta, porque está diferenciando dois grupos, como se não fossem da mesma natureza. E é aí que começa o desconforto. Dentro da Bíblia, a expressão filhos de Deus aparece em outros momentos. E em alguns desses contextos, ela não está se referindo a seres humanos comuns. Em certos textos, essa expressão aponta para seres espirituais, entidades que não pertencem à mesma condição que nós. Isso levanta uma possibilidade que muita gente evita explorar, mas que está ali nas entrelinhas. E se esses filhos de Deus não fossem humanos? Agora pensa no impacto disso por um segundo. Se o texto realmente estiver falando de seres espirituais interagindo diretamente com mulheres humanas, então o nascimento dos Nefilim não foi algo natural. Foi uma ruptura, uma quebra de ordem, algo que não deveria ter acontecido dentro da criação. E talvez seja exatamente por isso que o texto é tão direto, tão seco, como se não fosse algo para ser detalhado, mas sim registrado. Mas ao mesmo tempo, existem outras interpretações. Algumas pessoas defendem que os filhos de Deus seriam descendentes de uma linhagem específica associada a homens que seguiam a Deus
enquanto as filhas dos homens representariam outra linhagem, mais distante espiritualmente. Essa visão tenta manter tudo dentro de uma lógica humana, sem envolver o sobrenatural de forma tão direta. Só que aqui está o ponto que pouca gente percebe. Se fosse apenas uma mistura entre grupos humanos, por que o resultado seria algo tão fora do padrão? Porque o texto faz questão de destacar que nasceram gigantes, homens poderosos, figuras de destaque. Por que essa união geraria algo tão diferente a ponto de ser registrado como um evento único? Percebe como a explicação simples começa a não sustentar o peso do que está sendo descrito? E quanto mais você analisa, mais percebe que existe uma tensão nesse trecho, como se ele estivesse mostrando apenas a superfície de algo muito maior. Algo que envolve o mundo espiritual, a humanidade e uma possível invasão de limites que nunca deveriam ser cruzados. Agora imagina viver naquele tempo, olhar ao redor e perceber que algo mudou, que existem seres andando pela terra que não são como os outros, que carregam uma presença diferente, uma força diferente, talvez até uma influência que vai além do físico. Isso não seria apenas estranho, seria perturbador. E talvez seja exatamente isso que o texto tenta transmitir de forma sutil. Porque logo depois dessa menção, a Bíblia começa a falar sobre o aumento da maldade, da corrupção, da violência, como se aquele evento tivesse sido um gatilho, como se algo tivesse sido liberado no mundo. E as consequências começaram a se espalhar rapidamente. E é aqui que a história começa a sair do campo da curiosidade e entra em algo muito mais profundo, porque entender quem eram os filhos de Deus não é só sobre identificar um grupo. É sobre entender o que aconteceu quando os limites foram ultrapassados. É sobre entender como isso pode ter influenciado toda a humanidade daquele tempo. E por que isso foi sério o suficiente para mudar completamente o rumo da história. Agora, se isso fez sentido para você, se você percebe que existe algo mais aqui, algo que não dá para ignorar, comenta "Isso não é comum" aqui embaixo. Só essa frase já mostra que você começou a enxergar além do óbvio. Porque no próximo ponto, a gente vai entrar exatamente no momento em que tudo isso deixa de ser apenas uma teoria e se transforma em algo concreto, o nascimento dos Nefilim. E o que realmente, e é exatamente aqui que a história começa a ganhar um peso diferente, porque não basta saber que os Nefilim nasceram. A pergunta que realmente muda tudo é: o que eles fizeram depois? Porque uma coisa é a existência, outra coisa completamente diferente é o impacto. A Bíblia não entra em detalhes longos sobre o comportamento dos Nefilim, mas ela deixa pistas. E quando você junta essas pistas com o contexto do que veio logo depois, começa a surgir um cenário que não dá para ignorar. Um cenário onde a presença desses gigantes não era neutra, era transformadora. O texto diz que eles eram homens poderosos, homens de renome. Isso parece positivo à primeira vista, mas quando você conecta isso com o aumento da violência, da corrupção e da maldade na terra, começa a entender que esse poder talvez não fosse algo bom. Talvez fosse exatamente o contrário. Agora imagina viver em um mundo onde existem seres com força acima do normal. Presença dominante, capacidade de impor medo ou admiração apenas por existir. Esses não seriam apenas indivíduos comuns. Eles seriam referência, influência, autoridade. E é aí que o problema começa. Porque quando alguém com esse nível de influência se desvia, o impacto não é individual. Ele se espalha, ele contamina, ele redefine padrões. E se os Nefilim carregavam algo além do humano, seja físico, espiritual ou até comportamental, então o efeito deles sobre a humanidade poderia ter sido muito mais profundo do que a gente imagina.
Pensa nisso com calma. Se esses gigantes realmente existiram como resultado de uma ruptura na ordem natural, então eles não estavam apenas vivendo no mundo, eles estavam alterando o mundo, influenciando decisões, culturas, comportamentos, talvez até a forma como as pessoas viam o certo e o errado. E isso explicaria por que, logo após essa menção, a Bíblia descreve algo muito forte, que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, que os pensamentos eram continuamente inclinados ao mal. Isso não acontece do nada. Isso é um processo que foi intensificado por alguma coisa, ou por alguém. E aqui entra um ponto que muita gente não percebe. Quando o texto bíblico fala sobre corrupção, ele não está falando apenas de atos isolados. Ele está falando de um estado coletivo, um ambiente onde a violência se torna comum, onde os limites desaparecem, onde aquilo que antes seria impensável passa a ser normal. Agora junta isso com a presença dos Néfilim. Você começa a enxergar um padrão, um ambiente sendo moldado, um mundo sendo empurrado lentamente para um ponto de ruptura. E talvez os Néfilim não fossem apenas participantes desse processo, mas peças centrais nele. E isso muda completamente a forma de olhar para a história, porque deixa de ser apenas gigantes existiram e passa a ser gigantes influenciaram o destino da humanidade. E isso é muito mais profundo, muito mais inquietante, porque implica que o problema não era só físico, era estrutural. Era algo que estava afetando o coração do homem. Agora imagina o nível disso. Um mundo onde a linha entre o humano e o que não é humano começa a ficar confusa. Onde a influência de algo fora da ordem começa a se espalhar. Onde a própria essência da criação começa a ser distorcida. Isso não é apenas um detalhe histórico, isso é um ponto de ruptura. E talvez seja exatamente por isso que a narrativa bíblica acelera logo depois disso. Porque algo ali saiu do controle. Algo ali ultrapassou um limite que não deveria ter sido cruzado. E quanto mais você pensa nisso, mais percebe que os Néfilim não eram apenas uma consequência. Eles eram um sinal, um indicativo de que algo maior estava acontecendo por trás. Algo que estava empurrando o mundo para um caminho sem volta. Se isso fez você enxergar essa história de outra forma, comenta, agora faz sentido. Porque o próximo passo vai levar a gente ainda mais fundo, não só no que os Néfilim fizeram, mas no que eles representavam dentro de algo muito maior que estava se desenrolando naquele tempo. E é exatamente aqui que a história começa a ganhar um peso diferente. Porque não basta saber que os Néfilim nasceram. A pergunta que realmente muda tudo é o que eles fizeram depois. Porque uma coisa é a existência, outra coisa completamente diferente é o impacto. A Bíblia não entra em detalhes longos sobre o comportamento dos Néfilim, mas ela deixa pistas. E quando você junta essas pistas com o contexto do que veio logo depois, começa a surgir um cenário que não dá para ignorar. Um cenário onde a presença desses gigantes não era neutra, era transformadora. O texto diz que eles eram homens poderosos, homens de renome. Isso parece positivo à primeira vista, mas quando você conecta isso com o aumento da violência, da corrupção e da maldade na terra, começa a entender que esse poder talvez não fosse algo bom. Talvez fosse exatamente o contrário. Agora imagina viver em um mundo onde existem seres com força acima do normal, presença dominante, capacidade de impor medo ou admiração apenas por existir. Esses não seriam apenas indivíduos comuns. Eles seriam referência, influência, autoridade. E é aí que o problema começa. Porque quando alguém com esse nível de influência se desvia, o impacto não é individual. Ele se espalha, ele contamina, ele redefine padrões. E se os Néfilim carregavam algo além do humano, seja físico, espiritual ou até comportamental, então o efeito deles sobre a humanidade
poderia ter sido muito mais profundo do que a gente imagina. Pensa nisso com calma. Se esses gigantes realmente existiram como resultado de uma ruptura na ordem natural, então eles não estavam apenas vivendo no mundo, eles estavam alterando o mundo, influenciando decisões, culturas, comportamentos, talvez até a forma como as pessoas viam o certo e o errado. E isso explicaria por que, logo após essa menção, a Bíblia descreve algo muito forte, que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, que os pensamentos eram continuamente inclinados ao mal. Isso não acontece do nada. Isso é um processo que foi intensificado por alguma coisa, ou por alguém. E aqui entra um ponto que muita gente não percebe. Quando o texto bíblico fala sobre corrupção, ele não está falando apenas de atos isolados. Ele está falando de um estado coletivo, um ambiente onde a violência se torna comum, onde os limites desaparecem, onde aquilo que antes seria impensável passa a ser normal. Agora junta isso com a presença dos Néfilim. Você começa a enxergar um padrão, um ambiente sendo moldado, um mundo sendo empurrado lentamente para um ponto de ruptura. E talvez os Nefilim não fossem apenas participantes desse processo, mas peças centrais nele. E isso muda completamente a forma de olhar para a história, porque deixa de ser apenas gigantes existiram e passa a ser gigantes influenciaram o destino da humanidade. E isso é muito mais profundo, muito mais inquietante, porque implica que o problema não era só físico, era estrutural, era algo que estava afetando o coração do homem. Agora, imagina o nível disso. Um mundo onde a linha entre o humano e o que não é humano começa a ficar confusa, onde a influência de algo fora da ordem começa a se espalhar, onde a própria essência da criação começa a ser distorcida. Isso não é apenas um detalhe histórico, isso é um ponto de ruptura. E talvez seja exatamente por isso que a narrativa bíblica acelera logo depois disso, porque algo ali saiu do controle, algo ali ultrapassou um limite que não deveria ter sido cruzado. E quanto mais você pensa nisso, mais percebe que os Nefilim não eram apenas uma consequência, eles eram um sinal, um indicativo de que algo maior estava acontecendo por trás. Algo que estava empurrando o mundo para um caminho sem volta. Se isso fez você enxergar essa história de outra forma, comenta, agora faz sentido, porque o próximo passo vai levar a gente ainda mais fundo, não só no que os Nefilim fizeram, mas no que eles representavam dentro de algo muito maior que estava se desenrolando naquele tempo. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Porque quando você entende o impacto dos Néfilim, surge uma pergunta inevitável. Eles eram apenas gigantes, ou representavam algo muito maior do que aparência e força? Porque existe um detalhe que muita gente deixa passar. Quando a Bíblia fala sobre os Néfilim, ela não se limita a descrever tamanho ou poder físico. Existe uma carga implícita ali, uma ideia de que eles não eram apenas diferentes por fora, mas também por dentro. Como se carregassem uma natureza híbrida, uma mistura que não deveria existir e que trazia consequências além do visível. E isso muda completamente a perspectiva. Porque se os Néfilim eram resultado de uma união proibida, então eles não eram apenas uma nova geração. Eles eram uma distorção daquilo que foi originalmente criado, uma quebra de padrão, um desvio na estrutura da vida como deveria ser. Agora pensa comigo. Tudo na criação segue uma ordem, uma lógica. Cada coisa se reproduz conforme a sua espécie. Esse é um princípio básico que aparece desde o início. Mas no momento em que essa regra é quebrada, o que surge não é apenas algo novo, é algo fora da ordem. E é exatamente isso que torna os Néfilim tão inquietantes. Porque eles não eram apenas grandes, eles eram o resultado de algo que ultrapassou limites,
algo que ignorou a separação entre o espiritual e o humano. E quando essas barreiras são quebradas, as consequências não são apenas físicas, elas são espirituais, morais, existenciais. E talvez seja por isso que a presença deles parece estar ligada diretamente à corrupção que tomou conta do mundo. Porque não se trata apenas de influência externa. Se esses seres carregavam uma natureza diferente, então o que eles representavam ia além de comportamento. Era algo que podia afetar a essência, a forma como as pessoas pensavam, agiam, se relacionavam. Agora imagina um mundo onde essa influência começa a se espalhar, onde aquilo que era considerado certo começa a ser distorcido, onde a percepção da realidade começa a mudar, onde o peso do que é espiritual começa a interferir diretamente no que é humano. Isso não é apenas um cenário de caos, é um cenário de perda de identidade. E talvez seja exatamente isso que estava acontecendo. Porque quando o texto bíblico diz que a maldade se multiplicou e que os pensamentos do homem eram continuamente maus, ele não está falando apenas de escolhas individuais. Ele está descrevendo um ambiente inteiro contaminado. Um mundo onde a referência foi quebrada. E se os Nefilim eram parte disso, então eles não eram apenas consequência. Eles eram símbolo, um sinal visível de que algo invisível estava acontecendo por trás. E isso leva a história para um nível ainda mais sério, porque deixa de ser sobre gigantes andando na terra e passa a ser sobre uma tentativa de alterar a própria humanidade, como se algo estivesse tentando corromper a criação desde dentro, como se o objetivo não fosse apenas influenciar, mas modificar. Agora para e pensa nisso com sinceridade. Se isso for verdade, então o problema não era apenas aquele momento da história. Era algo que precisava ser interrompido. Algo que, se continuasse, poderia levar a humanidade a um ponto sem retorno. E talvez seja exatamente por isso que logo depois de toda essa descrição, a narrativa bíblica começa a apontar para uma decisão radical. Uma resposta que não foi leve nem simbólica, mas total. Mas antes de chegar nesse ponto, existe algo que ainda precisa ser entendido. Porque se os Nefilim eram essa mistura, se eles representavam essa ruptura, então a pergunta que fica é: até que ponto isso se espalhou? Até que ponto isso influenciou o mundo ao redor? E será que essa presença ficou limitada apenas àquele período? Ou deixou marcas que foram além do que o texto revela? Se isso te fez enxergar os Nefilim de uma forma diferente, comenta "Isso vai além" aqui embaixo. Porque o próximo passo vai levar a gente direto para o ponto onde tudo começa a sair do controle. De vez, quando essa influência deixa de ser algo isolado e passa a dominar o mundo inteiro. E quando você começa a juntar todas essas peças, a sensação que fica é de que aquilo não era apenas um evento isolado, mas o início de algo que começou a se espalhar de forma silenciosa e ao mesmo tempo devastadora. Porque se os Nefilim não eram apenas gigantes, mas uma distorção da ordem original, então a presença deles não ficaria limitada ao físico. Ela iria, inevitavelmente, alcançar o comportamento humano, a cultura, as decisões, a forma de viver. E é exatamente isso que começa a aparecer quando você olha com mais atenção para o que o texto bíblico descreve sobre aquele período. A violência se tornou comum, não como algo pontual, mas como um padrão, como se a brutalidade tivesse deixado de ser exceção e passado a ser regra. Pessoas ferindo pessoas, conflitos constantes, ausência de limites. E quando você pensa nisso dentro do contexto dos Nefilim, começa a perceber que talvez essa não fosse apenas uma consequência natural da humanidade, mas uma influência amplificada. Porque quando figuras de poder distorcidas entram em cena, elas não apenas participam do ambiente, elas moldam o ambiente.
Agora imagina um mundo onde os mais fortes não apenas dominam, mas definem o que é certo, onde a referência deixa de ser a verdade e passa a ser a força, onde o medo começa a substituir o respeito. Isso não é apenas desordem, isso é inversão de valores. E é nesse tipo de ambiente que a corrupção cresce mais rápido. Porque quando o padrão é quebrado, tudo começa a se adaptar ao novo normal. As pessoas passam a aceitar o que antes rejeitariam. Começam a reproduzir aquilo que veem. E quando você junta isso com a possível influência dos Nephilim, seres que carregavam algo além do humano, o cenário se torna ainda mais intenso. Não era só o mundo que estava mudando, era a essência das pessoas. O texto bíblico chega a dizer que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Isso é forte. Isso não aponta para um grupo específico, aponta para um estado global, um nível de degradação que atingiu praticamente tudo. E quando você conecta isso com a presença dos Nephilim, começa a surgir uma possibilidade que muita gente evita considerar. E se eles não eram apenas parte do problema, mas um fator determinante para esse colapso? Porque não é difícil imaginar que a influência deles, seja direta ou indireta, tenha acelerado esse processo, seja pela força, pela presença, pela autoridade ou até por algo mais profundo, espiritual, invisível aos olhos. E isso leva a história para um nível ainda mais sério, porque não estamos mais falando apenas de gigantes na Terra, estamos falando de um mundo inteiro sendo empurrado para um ponto de ruptura, um ponto onde a corrupção não era mais reversível, onde os limites já tinham sido ultrapassados tantas vezes que já não existia mais referência do que era certo. Agora para e pensa nisso de verdade. O que acontece quando uma geração inteira cresce em um ambiente onde o errado se torna normal, onde a violência é comum, onde a influência dominante vem de algo distorcido? Isso não é apenas uma crise, isso é um colapso. E talvez seja exatamente isso que estava acontecendo naquele tempo. Um colapso silencioso, progressivo, mas inevitável. Um cenário onde a humanidade estava se afastando cada vez mais daquilo que deveria ser e se aproximando de algo completamente diferente. E é nesse ponto que a narrativa bíblica começa a se preparar para algo que não é leve. Porque quando o nível de corrupção chega a esse ponto, a resposta não pode ser pequena, não pode ser superficial. Ela precisa ser proporcional ao que aconteceu. Mas antes de chegar nessa resposta, existe algo que ainda precisa ser considerado. Porque se os Nephilim tiveram esse nível de impacto, se a influência deles ajudou a levar o mundo até esse estado, então a pergunta que fica é: o que foi feito para interromper isso? E por que a solução foi tão extrema? Se isso te fez enxergar o nível real do que estava acontecendo, comenta: isso saiu do controle. Porque o próximo passo vai levar a gente direto para o momento em que a história muda completamente. Quando a resposta para tudo isso começa a se formar de um jeito que ninguém poderia ignorar. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre o que aconteceu e passa a ser sobre o que precisava ser feito. Porque quando você entende o nível de corrupção que tomou conta daquele mundo, a pergunta muda de direção. Já não é mais o que os Nephilim fizeram, mas até onde isso foi permitido e por quê? Porque existe um detalhe muito forte no texto bíblico que muita gente lê rápido, mas não sente o peso. A Bíblia diz que Deus viu a maldade do homem e que isso pesou profundamente. Não é uma descrição fria, não é apenas uma observação. É quase como se fosse um momento de ruptura emocional. Como se o que estava acontecendo na Terra tivesse ultrapassado todos os limites possíveis. E quando você conecta isso com tudo o que vimos até aqui, os filhos de Deus, o surgimento dos Nefilim,
A influência deles, a corrupção generalizada, começa a fazer sentido porque esse momento é tão decisivo. Porque não era só sobre comportamento, era sobre a integridade da criação. Agora pensa nisso com calma. Se a humanidade estava sendo corrompida não apenas moralmente, mas possivelmente em sua própria essência, então o problema não era superficial, era estrutural. Era algo que, se continuasse, poderia comprometer tudo. Não apenas uma geração, mas o futuro inteiro. E é aqui que entra uma ideia que muita gente evita encarar. E se o que estava acontecendo não fosse apenas uma consequência do livre-arbítrio humano, mas também o resultado de uma interferência externa, algo que começou com aquela união proibida e que foi se expandindo até atingir o mundo inteiro, porque isso muda completamente o peso da decisão que vem depois. Não seria apenas um julgamento, seria uma contenção. Agora imagina o cenário. Um mundo onde a violência é constante, onde os limites foram apagados, onde a influência dos Nephilim já faz parte da estrutura social, onde aquilo que é natural foi misturado com o que não deveria existir, onde a essência humana já não é mais pura. Isso não é apenas um problema ético, é um ponto sem retorno. E talvez seja exatamente isso que o texto tenta mostrar quando diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Não é só o homem, é tudo, como se a distorção tivesse se espalhado de forma irreversível. E quando algo chega nesse nível, a resposta não pode ser pequena, mas ao mesmo tempo, existe um contraste que começa a surgir. Em meio a toda essa corrupção, em meio a toda essa influência, em meio à presença dos Nephilim e ao colapso da humanidade, havia uma exceção. Um ponto fora da curva. Alguém que não foi absorvido por esse sistema corrompido. E isso é importante, porque mostra que mesmo em um cenário completamente distorcido, ainda existia uma linha que não foi quebrada. Ainda existia algo preservado, algo que não se misturou, algo que permaneceu dentro da ordem original. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Se havia algo que ainda estava intacto, então talvez isso fosse a chave. Talvez isso fosse o ponto de partida para uma resposta. Talvez isso fosse o motivo pelo qual a história não terminou ali, mas tomou um rumo completamente diferente. E é aqui que tudo começa a se encaminhar para um momento inevitável. Porque se o mundo estava nesse estado, se os Nephilim tiveram esse nível de impacto, se a corrupção chegou a esse ponto, então a pergunta não é mais se algo ia acontecer, é quando. E mais importante ainda, como. Se isso fez você perceber que a história dos Nephilim está diretamente ligada a algo muito maior, comenta: agora eu entendi o peso disso. Porque no próximo passo, a gente vai entrar exatamente no momento em que essa resposta começa a tomar forma. E porque ela foi muito mais radical do que qualquer um poderia imaginar. E é exatamente aqui que tudo deixa de ser teoria e se torna inevitável. Porque depois de tudo o que aconteceu, a presença dos filhos de Deus, o surgimento dos Nephilim, a corrupção espalhada, a distorção da humanidade, a história chega em um ponto onde não existe mais espaço para ajuste, para correção gradual, para mudança lenta. O que estava acontecendo já tinha ultrapassado qualquer limite. E quando você olha com atenção, percebe que a resposta que veio não foi apenas uma reação impulsiva. Foi algo calculado, direto, definitivo. Como se fosse a única forma de impedir que aquilo continuasse se espalhando. Porque se os Nephilim representavam essa ruptura, se eles eram o resultado visível de algo que não deveria ter acontecido, então permitir que aquilo continuasse significaria aceitar que a própria estrutura da criação fosse alterada de forma permanente. Agora para e pensa nisso com calma. Se aquela mistura continuasse, se aquela influência continuasse crescendo, até que ponto a humanidade ainda seria realmente humana?
Até que ponto ainda existiria algo puro, algo original, algo que não tivesse sido afetado por tudo aquilo? Essa é a parte que pesa. Porque a decisão que vem a seguir não é apenas sobre julgamento, é sobre preservação, sobre impedir que algo ultrapasse um ponto onde não teria mais volta. E é nesse cenário que a ideia do dilúvio começa a fazer sentido de uma forma completamente diferente. Não como uma história isolada, mas como uma resposta a tudo o que foi construído até aqui. Um mundo inteiro corrompido, uma influência que se espalhou, uma ruptura na ordem natural. A presença dos Néfilim como símbolo dessa distorção. E no meio disso tudo, uma linha que ainda não tinha sido cruzada completamente. Porque havia algo que ainda precisava ser preservado. E isso muda tudo, porque mostra que, mesmo em meio ao caos total, ainda existia um ponto de pureza. Um ponto que não e foi contaminado. Um ponto que carregava a continuidade daquilo que era original. E é exatamente por causa desse ponto que a história não termina em destruição completa. Mas antes de chegar nesse momento, existe um detalhe que muita gente não percebe. O dilúvio não foi apenas sobre destruir o que estava corrompido. Foi também sobre interromper algo que estava em andamento. Algo que, se não fosse parado, poderia continuar se espalhando de geração em geração. E quando você conecta isso com a existência dos Nefilim, começa a surgir uma pergunta que incomoda muita gente. Será que o objetivo era apenas lidar com a maldade? Ou também impedir que essa mistura continuasse existindo? Porque se os Nefilim eram fruto dessa união proibida, então permitir que eles continuassem significaria aceitar que essa ruptura se tornasse permanente. E isso explicaria por que a resposta foi tão extrema. Porque não era apenas sobre comportamento, era sobre origem, era sobre essência, era sobre o que a humanidade estava se tornando. Agora imagina a tensão desse momento. Um mundo vivendo normalmente, mesmo em meio ao caos, sem perceber que algo gigantesco estava prestes a acontecer. Enquanto isso, uma resposta já estava sendo preparada. Uma resposta que não afetaria apenas indivíduos, mas tudo. E o mais forte é que enquanto tudo isso se desenrolava, a maioria das pessoas simplesmente não percebia o que estava acontecendo. E isso faz a história ficar ainda mais pesada, porque mostra que o problema não era apenas externo, era também interno. Era uma cegueira coletiva, uma incapacidade de reconhecer o nível do que estava acontecendo. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão impactante, porque quando a ruptura acontece de forma silenciosa, quando a influência cresce aos poucos, quando a distorção se torna normal, as pessoas param de questionar. E quando param de questionar, já estão dentro. Se isso fez você perceber que essa história é muito mais profunda do que parece, comenta, isso precisava ser interrompido, porque o próximo passo vai levar a gente para um ponto que quase ninguém para pensar. O que aconteceu depois disso tudo? E por que a história dos Nefilim talvez não tenha terminado completamente ali? E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais inquietante, porque depois de tudo isso, depois do dilúvio, depois da destruição, depois da tentativa de restaurar a ordem, surge uma pergunta que não quer calar. E se isso não terminou ali? Porque quando você começa a observar com atenção os relatos bíblicos que vêm depois, aparecem ecos, pequenos sinais, detalhes que parecem deslocados, mas que, quando conectados, formam um padrão estranho. Nomes que se repetem, povos descritos como gigantes, guerreiros que causavam medo não apenas pela força, mas pela presença, pela proporção, pela diferença. E isso não é algo isolado. Existem menções a descendentes que tinham características fora do comum, homens de grande estatura, figuras que não se encaixavam no padrão humano tradicional.
E quanto mais você avança nesses relatos, mais essa sensação cresce, como se algo tivesse permanecido, como se, mesmo depois de uma intervenção tão extrema, nem tudo tivesse sido completamente apagado. Agora para um segundo e pensa nisso com calma. Se o dilúvio foi uma resposta direta à corrupção da humanidade e à existência dos Nefilim, como explicar que depois disso ainda existam registros de gigantes? Essa é uma das perguntas mais desconfortáveis de toda essa história, porque ela quebra aquela ideia simples de começo, meio e fim. Aqui não tem fim claro. Aqui tem continuidade, e isso abre espaço para várias possibilidades que muita gente evita encarar. Uma delas é que talvez a influência não tenha sido completamente eliminada, apenas interrompida, reduzida, fragmentada. Outra possibilidade é ainda mais profunda e talvez mais perturbadora. E se o problema não era apenas físico? E se aquilo que gerou os Nefilim não dependia apenas de um evento isolado, mas de algo que poderia, de alguma forma, acontecer novamente? Percebe como isso muda tudo? Porque deixa de ser apenas uma história antiga e passa a ser um padrão, um tipo de comportamento, uma ruptura que pode se repetir. E é por isso que muitos estudiosos, teólogos e até curiosos que mergulham nesse tema começam a olhar para esses relatos posteriores com outros olhos. Não como coincidência, mas como vestígios. Vestígios de algo que não desapareceu completamente. Agora imagina o impacto disso para quem viveu naquela época. Pessoas ouvindo histórias de gigantes, enfrentando povos que pareciam maiores, mais fortes, quase impossíveis de vencer, carregando um medo que não era apenas físico, mas espiritual. Porque não era só sobre tamanho, era sobre origem, era sobre aquilo que essas figuras representavam. E talvez seja exatamente isso que faz esse tema atravessar gerações, porque ele toca em algo mais profundo, algo que não é só histórico, mas simbólico. A ideia de que existem forças, influências, rupturas, que vão além do que os olhos conseguem ver. E quando você conecta isso com tudo o que já vimos até aqui, os filhos de Deus, os Nefilim, a corrupção, o dilúvio, começa a surgir uma linha invisível que atravessa toda a narrativa. Uma linha que não se quebra tão facilmente. E talvez seja por isso que essa história continua sendo contada, discutida, questionada até hoje. Porque no fundo, ela levanta uma possibilidade que muita gente sente, mas poucos conseguem explicar. A de que algumas coisas não terminam quando parecem terminar. Elas apenas mudam de forma. Se isso fez sentido para você, comenta: isso não acabou. Não como uma frase qualquer, mas como um reconhecimento de que essa história talvez seja mais longa do que parece e mais próxima do que muita gente imagina. Porque no próximo passo, a gente vai entrar em um território ainda mais delicado, onde essa linha invisível começa a tocar diretamente o presente e talvez até aquilo que você nunca tinha parado para questionar.